Saudações, pessoal. Aqui fala Márcio, criador e professor da Escola Intuição. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre mantras, e eu não quero só ensinar um mantra para vocês, mas eu quero ensinar os 3 sons por trás de todos os mantras. Mas é claro que no final do vídeo, para a gente colocar isso em prática, eu vou ensinar um mantra muito importante, muito conhecido, tanto para o universo do yoga, como também do universo da tradição védica. E eu garanto para vocês que depois dessa aula, vocês nunca vão escutar ou praticar um mantra da mesma forma. E se você curte esse assunto, curte o vídeo, comenta, compartilha, porque isso ajuda a fortalecer muito o nosso trabalho e continuar fazendo vídeos assim para vocês. Então vamos lá. Antes da gente começar, também uma observação importante. Nesse vídeo não vai ter a definição do que é um mantra, porque para isso precisa de uma aula inteira falando sobre esse assunto e a gente tem uma aula inteira aqui no nosso canal. Então se você quiser aprofundar ainda mais nesse assunto, eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo e também o card em algum lugar desse vídeo aqui para você clicar e depois assistir também essa aula que é muito boa, muito importante para você entender mais o que é um mantra. Normalmente, quando a gente fala em cantar ou entoar, já surge na mente algo mais parecido com música, criação, composição, improvisação. Mas o mantra ele não é propriamente dito uma música. Justamente porque dentro do mantra não tem tanto espaço para criação e improvisação. Apesar do mantra ele ter uma ligação muito profunda com a nota e com a música, cada mantra tem uma maneira muito específica de ser entoada. E isso dentro da tradição é chamado de swara. Swara literalmente significa nota ou acento melódico. Então no mantra a gente tem duas coisas muito importantes relacionadas às suas características externas. A primeira tem a ver com a pronúncia, que respeita as regras do sânscrito. E a segunda tem a ver com a entoação, que tem a ver com o swara. Então cada mantra tem uma forma muito específica de ser entoado. Isso é muito interessante porque a gente vê que o mantra não é só um texto, ou seja, um texto falado, mas ele já dentro da sua essência, dentro da sua característica, ele é um texto entoado, com uma relação bem profunda com o som e com as notas. E por que será que a tradição cuidou tanto em preservar esses sons, essa característica da entoação de um mantra? E existem 3 razões fundamentais. A primeira razão é justamente para preservar o conhecimento. Antes dos mantras serem escritos nos Vedas, eles já eram cantados, já eram entoados. O que se sabe, na verdade, é que essa tradição passou por milhares de anos sendo transmitida apenas oralmente. Então, quando você coloca o som dentro do conhecimento, é uma maneira de preservar. Assim também como várias tradições antigas colocaram seu conhecimento dentro de histórias para também poder preservar. E a gente vê até isso hoje em metodologias modernas, onde os professores utilizam musiquinhas aplicadas dentro de algum conhecimento, justamente para que os alunos tenham mais facilidade para decorar, para assimilar esse conhecimento. Mas a segunda razão ainda é mais profunda. O mantra, ele não é só um texto com um significado, ele é realmente uma experiência vibracional. E isso é muito claro também dentro dessa tradição, quando eles afirmam uma expressão muito conhecida que é Nada Brahman. Tudo aquilo que existe é vibração, tudo aquilo que existe é som. Então, quando você, além de se conectar com uma mensagem, com um texto ou com um significado, você se conecta com uma vibração, isso se torna muito mais profundo e muito mais poderoso. Então, quando você canta um mantra, você não está só se conectando com o significado, mas você está se conectando também com a vibração correspondente àquilo que você está cantando ou entoando. E aí vem o terceiro aspecto, que também é bem profundo e interessante. Não importa se você sabe o significado do mantra ou não. Claro que é bom saber o significado, porque a gente consegue se conectar ainda mais com a mensagem de profundidade do mantra. Mas, mesmo que você não saiba o significado, você vai se conectar com esse som e com essa vibração. E o nosso corpo, ele responde muito bem aos sons. Isso até a ciência já vem comprovando com muitas e muitas pesquisas, mas muitos milhares de anos atrás, eles já sabiam disso. Então, quando você utiliza a sua voz para cantar, para entoar, o seu corpo responde isso de forma muito eficiente. Então, você tem uma mudança a nível físico,
a nível celular, mas você também tem uma mudança a nível sutil, que tem relação com a sua mente e com as suas emoções. Então, qual é o significado da palavra mantra? Aquilo que protege a nossa mente. Então, quando você canta um mantra, não é só o significado do texto em si que vai proteger a sua mente, mas o fato de você estar cantando em repetição, isso produz um efeito na sua mente que vai estimular a sua concentração, vai mudar a sua respiração e com certeza vai trazer um estado de maior clareza e purificação para a sua mente. Por isso, em essência, o mantra não é só um texto falado, mas ele é um texto cantado que tem uma profunda ligação com as notas e com o som. Mas vamos lá. Então, Márcio, tudo bem, toda essa história aí, mas como que a gente aplica isso na prática? Então, todos os mantras, eles têm 3 sons. É um triângulo de sons. Um primeiro som, que é o som central, chamado de Svarita. Um som que é um pouco mais baixo, um pouco mais grave que esse som central, que é chamado de Anudatta. E tem um som que é um pouco mais agudo, um pouco mais alto do que o som central Svarita, que é chamado de Udatta. E o mais interessante é que tem uma forma de escrever isso dentro dos mantras para que a gente consiga saber qual é o som correspondente àquela sílaba. Então, quando não tiver nenhum sinal, é porque é o som central, chamado de Svarita. Agora, quando tiver uma linha embaixo da sílaba na horizontal, é o som mais grave, mais baixo, chamado de Anudatta. E quando tiver uma linha vertical em cima da sílaba, é o som Udatta, que é aquele que é um pouco mais alto, um pouco mais agudo. E agora a gente vai fazer um exercício para colocar um pouco esses sons em prática. A gente não vai cantar um mantra, a gente vai trabalhar só com a vogal A, experimentando um pouquinho com esses sons. Primeiro a gente vai fazer variações com 3 notas, depois a gente vai fazer variações com 4 notas, depois a gente vai fazer variações com 5 notas. Então vamos lá. Então para fazer esse exercício, eu vou utilizar aqui o instrumento Shruti Box e vai aparecer aí na tela para vocês com aqueles sinais que eu acabei de explicar, sem sinal nenhum, ou com uma linha horizontal embaixo, ou com uma linha vertical em cima, apenas na vogal A. Como que vai funcionar? Eu vou cantar uma vez, vocês escutam, e depois na segunda a gente canta junto, ok? Então vamos lá. Primeira variação com 3 notas. Agora vamos juntos. Agora vamos juntos. Muito bem, agora vamos para a variação com
4 notas. Sempre nessa dinâmica. Eu canto uma vez, depois na segunda a gente canta juntos. Vamos lá. Agora vamos para variação com 5 notas. Agora que eu já ensinei para vocês a relação dessas 3 notas, que são a base e o fundamento de toda a entoação dos mantras védicos, vou ensinar para vocês como isso se aplica dentro de um mantra muito conhecido, muito importante, que é o mantra Om Namah Shivaya. Então vai aparecer aí na telinha de vocês, vocês vão ver que já estão os sinais. Quando não tem sinal nenhum, a nota Svarita, a nota central. Quando tem a linha horizontal embaixo, que está especificamente ali no Ma do Namah, então é o som mais grave, que é o Anudata. E lá no Va de Shivaya, a gente vai ter o som Udatta, que é a linha vertical em cima. Então eu vou entoar aqui uma vez para vocês, depois a gente entoa algumas vezes juntos. Olha como fica. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Percebe como no Ma vai para o som grave e no Va vai para o som mais agudo? Vou fazer só um exercício para vocês entenderem melhor. Se eu não mudasse as notas, olha como ficaria. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Agora, colocando o Swara, o Anudatta mais grave e o Datta mais agudo. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Muito bom. Agora que vocês já aprenderam, vamos entoar algumas vezes juntos. Om Namah Shivaya. 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 Então hoje você conheceu com mais clareza e mais consciência essa característica tão importante do mantra, que é o som, a entoação, as notas, que literalmente a palavra em sânscrito para isso é swara. E pode perceber também que isso não é feito de maneira aleatória. Todos os mantras têm esses 3 sons de base, mas tem uma maneira particular de ser entoado, como eu ensinei para vocês no mantra Om Namah Shivaya. E cada mantra tem uma maneira particular de combinar esses 3 sons. Com certeza, a partir de hoje, quando você cantar ou escutar um mantra, você não vai perceber da mesma forma. Vai perceber isso com mais consciência e mais clareza. E se você gostou dessa aula, curte, comenta, compartilha, envia para uma pessoa que você sabe que também gosta desse assunto, porque isso ajuda muito a fortalecer a nossa escola, nosso trabalho, para a gente continuar gravando vídeos como esse. Nós somos uma escola de Nada Yoga, o Yoga do Som, e a gente também tem cursos introdutórios, cursos de formação para você se aprofundar ainda mais nesse assunto, e os links a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Hariom!